Quando você utiliza o Microsoft Windows, muitos dos seus dados são coletados e transferidos para os servidores da Microsoft ou para parceiros da Microsoft, a qual eles utilizam a telemetria ou os dados comportamentais dos usuários para, enfim, elaborar uma série de estratégias para melhorar o sistema operacional também, mas com outros objetivos como melhorar e aprimorar a experiência do usuário ou até algum tipo de patrocinado ou alguma venda direta para aquele usuário, de acordo com suas preferências e gostos. E eventualmente, se você não gosta desse tipo de coleta, dessa espionagem que o Microsoft Windows realiza o tempo todo, eu vou te ensinar nesse vídeo como que você pode reduzir drasticamente a coleta de dados realizada pelo Microsoft Windows através de algumas ferramentas simples que vão te ajudar muito a reduzir esse custo de dados que você cede ao utilizar o Microsoft Windows. Acompanhe esse vídeo para saber como fazer isso. Uma das formas mais óbvias para você interromper o fluxo de dados coletados é justamente saber para onde o tráfego está sendo direcionado. Mas se nesse caso nós tentarmos bloquear o endereço de firewall através dos endereços que forem identificados, essa não seria uma forma muito eficiente, porque os endereços que a Microsoft utiliza, elas mudam com frequência, então você gastaria muito tempo tendo que todos os dias olhar para onde o fluxo de dados estaria sendo encaminhados para daí criar uma nova regra no seu firewall a fim de bloquear o direcionamento dos dados coletados da sua máquina para os servidores da Microsoft, que por sua vez podem ser compartilhados com os seus parceiros também. Além disso, os serviços que na verdade estão realizando a coleta e a transferência de dados continuariam funcionando no seu computador sem nenhum problema. Então a melhor forma de você interromper o fluxo de dados não é bloqueando os endereços para onde os dados estão sendo encaminhados, mas sim bloqueando estes serviços que coletam e enviam os dados para servidores externos. Contudo, já vou deixar avisado desde já que as ferramentas que eu irei apresentar, elas não conseguem bloquear completamente todos os serviços, até porque como o sistema Microsoft Windows ele é um software proprietário, existem alguns serviços ao qual você não tem nenhum tipo de poder, nem através de ferramentas ou serviços que não sejam aqueles oferecidos pela própria Microsoft. A ferramenta que eu irei lhes apresentar e que vai realizar esse tipo de configuração de maneira facilitada, evitando riscos com que você comprometa o funcionamento do sistema operacional, é o O&O Shut-Up 10, que apesar do nome ele funciona muito bem para o Microsoft Windows 11. Bom, com essa ferramenta você vai ter um autocontrole sobre os registros do Windows e as políticas que vão te permitir a configuração ou desligamento de vários recursos, dentre eles os componentes que realizam a coleta dos seus dados e o compartilhamento com os servidores da Microsoft e com outras empresas. Nessa página inicial desse aplicativo, você pode perceber que nós temos duas abas, o do usuário atual e o da máquina local. O da máquina local ele afeta o comportamento para todos os usuários que são utilizados no seu sistema operacional. E o Current User, que é na verdade o usuário que está atualmente logado, ele só vai afetar as configurações do usuário logado. No primeiro momento podemos verificar uma interface intuitiva que não é complicado como uma edição de registros do Microsoft Windows e você vai poder usar ele de maneira facilitada. Nesse vídeo eu vou apresentar as configurações como o local machine, ou seja, que vão afetar todos os usuários. É importante destacar que quando você tenta realizar a primeira configuração, ele vai pedir para você criar um ponto de restauração no sistema operacional para evitar complicações caso alguma configuração afete a operação do seu sistema operacional ou torne-o instável de forma que você não consiga utilizar o sistema operacional de maneira adequada. Então, na primeira configuração que você eventualmente realizar uma alteração, perceba que ele vai pedir para que você crie um ponto de restauração no sistema. E ele recomenda que esse passo ele é fortemente recomendado com que seja feito. Mas você também pode ignorar isso e continuar fazendo as alterações por conta e risco. Nesse caso, eu vou selecionar a opção Yes para que ele crie um ponto de restauração caso alguma configuração que eu eventualmente faça torne o sistema operacional instável.
Agora que um ponto de restauração foi criado, temos aqui várias opções que você pode desabilitar que vai afetar diretamente os serviços que vão coletar os dados, os seus dados, e que serão encaminhados por servidores da Microsoft e parceiros. Então temos aqui o compartilhamento de vários dados, a coleção do inventário, provavelmente são os aplicativos instalados, o inventário que são informações do seu computador, na verdade, né? Informações do hardware e dos softwares que estão instalados. A câmera na hora de fazer o logon e assim por diante. Temos também essa opção da biometria, só que em especial essa opção eu não recomendo, porque se você utiliza um laptop ou algum tipo de dispositivo que faça o reconhecimento por biometria, se você desabilitar essa informação, esse serviço, além do sistema operacional não conseguir coletar os dados da sua biometria, o serviço também vai parar de funcionar. Então, se você utiliza a biometria para fazer o acesso ao seu sistema operacional, ele também vai deixar de funcionar, o que obriga o usuário a ter que digitar uma senha. Então, se você utiliza esse tipo de serviço, ou se o seu dispositivo oferece esse tipo de serviço, eu não recomendo com que você desabilite as funcionalidades da biometria. A maioria das funções elas podem ser desabilitadas e temos aqui a parte de histórico, até daquilo com que você tem armazenado no seu clipboard. O clipboard é tudo aquilo que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai somando no histórico de cópias que você realiza. Inclusive até isso é compartilhado com a Microsoft. Temos aqui a privacidade dos aplicativos. Várias funcionalidades podem ser desabilitadas, entretanto, quando você desabilita algum tipo de funcionalidade que algum aplicativo venha a utilizar, você pode tornar esse aplicativo também inoperante. Temos aqui as questões de segurança também, como telemetria, os passos que o usuário dá. Então, assim, esse recorder, User Steps Recorder, na verdade, isso aqui é como se fosse os procedimentos que o usuário executa para determinada ação. Então até isso o Windows armazena para depois enviar para o servidor da Microsoft algum tipo de dados sobre comportamento do usuário. Você pode desabilitar, na verdade, esse tipo de serviço que não vai afetar a operação do sistema operacional. Temos também aqui uma outra opção que se relaciona com o Microsoft Edge. Então aqui você pode desabilitar algumas funções, caso você utilize o Microsoft Edge. Aqui nessa parte ele na verdade está mostrando sobre o Microsoft Edge já baseado no Chromium. Tem também aqui a versão legada, se eventualmente você utiliza a versão legada do Microsoft Edge, você também pode desabilitar algumas ferramentas. A Cortana, eu pessoalmente não utilizo nada da Cortana, então se você também não utiliza a Cortana, você pode desabilitar aqui todas as opções da Cortana. O Copilot do Windows, que é a nova ferramenta de IA que é integrado ao Microsoft Windows, também se você não utiliza, você pode desabilitar essa coleta de informações. Serviços de localização, comportamentos do usuário, então tem aqui a telemetria, tudo. Isso aqui ele não chega a coletar dados pessoais, mas assim, dados de comportamento, como que você utiliza o sistema operacional. E todas as informações de diagnóstico são enviadas para a Microsoft para que eles consigam aprimorar e melhorar a experiência do usuário. Na verdade, essa que é a ideia desse comportamento do usuário. O Windows Update, uma área que é muito interessante, mas tem que ter muito cuidado para desabilitar essas funções do Windows Update. Como eu disse no começo, você não vai conseguir desabilitar tudo, porque como é um software proprietário, então tem alguns serviços que você não vai ter poder para realizar a desativação completa. Alguns deles são limitados, outros você não são nem recomendados. Eu vou explicar o porquê. No caso, esses que não são recomendados, temos aqui as atualizações automáticas e atualizações automáticas para outros produtos. Aqui ele cita exemplo o Microsoft Office, mas também pode aparecer outros produtos. Por que não é interessante você desabilitar as atualizações automáticas do Windows? Porque justamente a maioria das atualizações que acontecem em âmbito automático no Microsoft Windows são para realizar correções ou
até aplicar patches para que sejam corrigidas possíveis vulnerabilidades no sistema. Então, se você desabilitar essas funções, você estará correndo um sério risco de estar utilizando um software desatualizado, um sistema operacional desatualizado, de maneira com que você possa sofrer algum tipo de invasão, dependendo do serviço que foi desabilitado ou da ferramenta que não foi mais atualizada, deixando em aberto para que você seja um alvo de crimes digitais. Temos aqui algumas outras funcionalidades do Windows Explorer, do Windows Defender. É interessante destacar aqui o Microsoft Defender. Recomendo apenas com que você faça a desativação dessas informações se, porventura, você já tiver um sistema de segurança equivalente e que faça a proteção da sua máquina. Isso pode ser um antivírus, um XDR, um EDR e assim por diante. Algumas informações do taskbar e também algumas outras informações genéricas aqui, né? O feedback. Isso aqui eu até recomendo desativar porque isso aqui são aqueles lembretes de feedback para você ficar dando em aplicativos que você eventualmente instalou na sua máquina. Principalmente quando você instala alguns aplicativos pelo Microsoft Store. E uma outra funcionalidade muito interessante nessa ferramenta é que você pode, inclusive, exportar as configurações e depois importá-las para não ter o trabalho de ter que ficar configurando a cada máquina os mesmos recursos para reduzir a coleta de dados, você pode exportar essas informações e numa outra máquina você só realiza o import dessas informações. Essa ferramenta, o Setup 10, ela é muito útil e muito facilitada para você realizar essas configurações no seu sistema operacional de forma com que você não tenha que editar o serviço de registros do Windows, que inclusive é uma ferramenta que depende com que você tenha um conhecimento sobre os registros, tenha um conhecimento avançado para conseguir editar esses registros, bloquear alguns serviços e não tornar o sistema operacional instável. Então é recomendável com que você utilize uma ferramenta como essa, pois ela, além de oferecer uma interface gráfica intuitiva, ela realiza esses procedimentos de uma maneira segura. E como bônus, vou te apresentar também uma outra ferramenta muito bacana para você conseguir realizar edições no sistema de registro do Windows, além de umas outras configurações que a outra ferramenta não possui. Entretanto, o Ultimate Windows Tweaker, que é essa ferramenta que está aparecendo na tela agora, você também pode realizar algumas edições e registros, só que as configurações são um pouco mais limitadas. Então, o Setup 10 ela tem mais configurações para que você consiga reduzir ainda mais coleta de informações do Microsoft Windows. Essa ferramenta também oferece esse tipo de serviço, dentre outras configurações que você pode utilizar e realizar no seu sistema operacional. Então temos aqui uma área interessante que é a parte de customização, que você pode desativar algumas funcionalidades que talvez você queira desativar ou até restaurar, como por exemplo, restaurar o menu de contexto do Windows 10. Hoje, para quem utiliza o Windows 11, sabe que o menu de contexto ele foi simplificado para este aqui. Então, se eventualmente você quer utilizar o menu de contexto e quer que ele abra logo o menu de contexto anterior, você pode simplesmente vir aqui, restaurar e aplicar as edições. Então você pode realizar algumas customizações no seu Microsoft Windows através dessa ferramenta. Então temos aqui do Windows 11, o Taskbar, o File Manager, Universal UI e assim por diante. E você pode também vir aqui na parte de Security and Privacy, dentre outras opções que aparecem, onde você pode desabilitar algumas coletas de informação ou de dados que o Microsoft Windows realiza e transfere para os seus servidores. Bom, com essas ferramentas e com essas configurações, você conseguirá reduzir drasticamente a coleta de dados que o sistema operacional Windows realiza e encaminha para os servidores da Microsoft e eventualmente compartilha com seus parceiros. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para mais novidades e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.